Boa noite! Estamos aqui para uma live aula sobre pai, sobre a força do masculino, sobre a força deste homem em nós, na nossa vida. Bem-vinda, Sabrina! Bem-vindo, Reni! Como está? Quanto tempo? Como está você? Me contem. E hoje, então, nós vamos falar sobre algo muito importante. O vínculo do nosso Pai conosco. E esse vínculo, ele é um vínculo eterno. Ele é um vínculo forte. E ele é o segundo vínculo mais importante da nossa vida. Porque o primeiro vínculo é com a nossa mãe, se nós não tivermos um irmão gêmeo, tá bem? Porque quando existem irmãos, e esses irmãos, eles vieram junto conosco, ou às vezes não também, né? Existem casos de gemelares onde um nasce e o outro não. A gente se relaciona primeiro com esse irmão e depois com a mãe e depois com o pai. Mas, teoricamente, em praticidade, quando a gente vem sozinho para esse mundo, o nosso primeiro vínculo é com a nossa mãe e o nosso segundo vínculo é com o nosso pai. Bem-vinda, Caissara, bem-vinda, Marilice, que bom que vocês estão aqui. Que bom mesmo, porque daí assim a gente vai sentindo o campo, a gente vai sentindo aí o que vocês estão precisando ouvir, não é verdade? O que será que vem para vocês no dia de hoje? Queridas, eu vou pedir que vocês interajam comigo para que a gente possa realmente fazer uma aula, uma live bem especial, tá bem? Podem trazer perguntas, podem trazer questionamentos, podem trazer aquilo que ressoa no coração de vocês. Bem-vinda, Claita! Bem-vinda, Edi! Que bom ter vocês aqui. Que riqueza esse movimento. E eu vou começar a entrar dentro desse trabalho de hoje, gente, contando um sonho que eu tive quando eu morava lá em Chapecó ainda. E eu lembro que eu sonhei que eu estava na mesa de um bar com o meu pai e o meu pai me apresentou um copo com um líquido muito gostoso, muito gostoso. Só que era um copinho. E ele me deu esse copinho e ele falou assim, experimente, esse é o melhor líquido que você vai provar em toda a tua vida. E eu olhei aquele copinho assim, e realmente eu tomei aquele líquido. Gente, é indescritível o sabor daquele líquido, mas eu senti um sabor muito grandioso. Mas a minha reação em relação àquele sonho, aquele momento, foi olhar para o meu pai e dizer assim, mas é só isso. É só isso. E aí, depois, né, convivendo ali comigo mesma, refletindo a respeito do meu sonho, eu fui entender que parte desse sonho estava querendo dizer inconscientemente que aquilo que eu recebi do meu pai era pouco. E às vezes a gente tá nesse movimento ainda na vida. A gente tá esperando receber mais. E quando a gente tá nessa espera inconsciente de esperar mais dos nossos pais, a gente perde a nossa força de agir. Mais um exemplo para vocês entenderem. E depois vocês vão me contando aqui se isso faz sentido. Você já teve aquela sensação de, ai, que preguiça de fazer isso, ai, será que vai dar certo? Puxa, mas eu não consigo me mover, eu não consigo sair desse lugar.
a vida sempre travada, sempre difícil, eu sempre me enfiando em lugares que não deveria, né? Situações, pessoas, etc e tal, e ali a vida vai ficando cada vez mais difícil de seguir em frente. Se identifica, Sabrina? Então, trago esse meu exemplo aqui, esse sonho que eu tive, porque esse exemplo, né, tomei aquele líquido precioso, mas eu queria mais, né, não me bastei com aquilo. Isso é uma resposta do nosso inconsciente, né? Tem os vizinhos passando aqui, eu tô bem na porta de entrada do apartamento. Vamos ver, acho que eles já vão entrar ali também. Beleza. Quem nunca, né, Claita? Quem nunca? E só para não me perder. E aí eu lembrei de uma constelação também que eu estava ali liderando, facilitando, aonde um cliente se deparou com a seguinte situação. Deixa eu montar aqui para vocês. A situação era a seguinte. Eu tinha colocado no campo lá a prosperidade, certo? Coloquei o cliente, coloquei o pai, coloquei a mãe. Sabe o que aconteceu na constelação dele? Lembrando que a gente não julga nada. Constelação é pra gente entender. Constelação é um diagnóstico, combinado? Porque existem histórias que a gente precisa curar lá atrás. Então, o que aconteceu? Esse cliente imediatamente, o representante desse cliente, né? Imediatamente sentou e ficou assim, ó, olhando pro pai e pra mãe, sentadinho, né? Nesse lugar de espera, nesse lugar de, e aí? Vocês não vão me dar mais? Vocês me deram só isso? Eu quero mais de vocês. O que vocês me deram foi pouco. Não foi verbalizado, mas a postura do cliente estava muito evidente, né? Depois eu perguntei para ele se fazia sentido isso e tal, e daí depois ele me contou, não, eu fui criada pela minha mãe, o meu pai ele era ausente, mas a minha mãe teve que trabalhar dobrado, então ela também era ausente, então eu não recebi amor, eu não recebi carinho, eu não recebi atenção, eu fui cuidada pelos meus avós, um pouco com os avós, um pouco com os tios. Então, na realidade, quem precisava de uma cura ali para essa situação era a criança ferida. Mais uma vez, Bárbara falando da criança ferida. Outra essa criança, né, gente? Sim. Então eu, Mari, mais uma vez falando da criança. Por quê? Porque é aquela parte dentro de nós que se a gente não acolhe, que se a gente não cura, se a gente não cuida todo dia, a gente sempre vai sentir um vazio muito forte, um vazio muito grande, e a gente vai entrando cada vez mais nesse lugar de não ação, de estagnação, sabe? De trava mesmo. Então, aos nossos olhos, que estão ainda com as lentes infantis, olha para o mundo lá fora, para a prosperidade lá fora e tem medo, porque ainda está na infância, porque ainda está na criança. Aí olha para os movimentos que são necessários fazer, né? O movimento de coisas simples, gente. Por exemplo, quem trabalha no comércio, quem trabalha com serviço. Vou fazer uma divulgação diferente no meu trabalho, vou conversar mais com as pessoas sobre aquilo que eu faço, vou ensinar a pessoas que ainda não aprenderam o que eu sei, sabe? Dentro desse patamar, a coisa vai ficando mais difícil. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então, tudo isso significa que você tá nessa postura ainda, né? De criança, de infantilidade, de pequenininho. Então, o que tem que acontecer para que um passo muito grande de nível aconteça? O
que eu faço, Bárbara? Vocês podem estar aí me perguntando. Oi, Adriano querido, bem-vindo! O que eu faço, Bárbara? Primeiro de tudo, acolhe a dor da tua criança. Não dá pra gente dizer que não doeu, tá? Porque dependendo da tua história de vida, sim, doeu e doeu muito. A gente precisa acolher essa criança. Bem-vinda, Cíntia. Precisa dar muito amor para ela, precisa dar muito amparo para ela, precisa dizer, entrar dentro de um processo de cura muito grande, dizer para ela que ela está sendo vista e está sendo amada e está sendo cuidada por você adulto, por você adulta nesse momento. Dentro do trabalho das constelações a gente consegue fazer isso, tá? Mas também a gente pode entrar dentro dos processos meditativos, né? Tem vários outros recursos, mas o mais potente é o recurso que eu conheço das constelações. Quem sabe Deus manda algo diferente daqui a um tempo para nós, né? Mas por enquanto é o movimento mais impactante, é o movimento mais forte, é o movimento que tem mais força. A terapia, de um modo geral, a psicanálise que eu tô adorando fazer, eu como Bárbara, como ser humano, como pessoa, tô gostando muito de fazer, tá me ajudando bastante. Enfim, são vários os recursos que a gente pode acessar para curar essa criança. Quando essa criança está curada, quando essa criança está alimentada, está sendo amada, está sendo vista, a criança interior que mora em você, aí você vai para um outro nível. Aí você vai se posicionar dentro da tua postura adulta lá, certo? E aí, como adulta, ou adulto, você vai entrar e olhar as histórias, né? Deixa eu ver o que aconteceu ali com o meu pai, deixa eu ver o que aconteceu ali com a minha mãe, deixa eu dar uma olhadinha ali, deixa eu entender um pouco a história desse homem, deixa eu entender um pouco a história dessa mulher. E eu tenho certeza que se você cavocar um pouquinho ali e perguntar aqui e ali, você vai descobrir coisas bem relevantes, bem importantes. E que muitas vezes vão te trazer respostas que você não havia pensado. Poxa, Bárbara, o meu pai ele é muito autoritário, o meu pai foi ausente, o meu pai era muito mulherengo. São as histórias, né? As histórias que muitas vezes a mãe conta, muitas vezes o pai faz, e você ali num lugar de criança ferida, num lugar muitas vezes de se colocar no lugar da tua mãe, né? De tomar as dores da mãe. Isso acontece muito, você acaba excluindo esse pai do teu coração. Você acaba excluindo esse pai do teu coração. Ai, gente, isso traz um sofrimento muito profundo, porque você vai ficando sem a força desse pai, sem a força desse masculino em você. Você vai ficando com aquele sentimento cada vez mais enfraquecido dentro de você. E me vem agora, por algum motivo maior, mas Bárbara, e um pai abusador, Bárbara? E um pai que fez uma desgraça muito forte? Eu vou contar uma história para vocês de uma cliente que eu atendi ano passado, que ela presenciou o pai matando a mãe. Eu sei que é forte isso, eu sei que é muito forte isso. Já era uma mulher, já tinha ali uma certa idade, mas ela sentia que ela precisava curar isso, ela precisava perdoar esse pai, porque ela não estava conseguindo encontrar homens disponíveis e homens amorosos. Ela só encontrava homens agressivos que batiam nela. Ela estava repetindo o padrão da relação da mãe e do pai ali. Gente, quando ela entendeu que ela estava buscando o pai dela nas relações dela inconscientemente, a ficha, sabe quando a ficha cai, o download acontece, e ela conseguiu curar então esse pai, tomar a vida desse pai no coração dela.
a vida dela se transformou. Ela conseguiu dizer um não, dizer um basta para um relacionamento extremamente abusivo. E ela conseguiu, então, seguir a vida dela completa, integrada, porque ela conseguiu entender o que era daquele homem comum e ela deixou com ele. E ela tomou, então, a força do masculino, do pai. Ela entendeu a dor desse homem também. Ela entendeu aquilo que ela precisava curar nela. Oi, amigo querido, bem-vindo. Então, gente, esse lugar de cura é um chamado da nossa alma para estar aqui nessa vida aqui agora. Sabe por quê? Quando você tem aquele tarefão, aquele assunto que te dói, que te marca, e que muitas vezes ele vem clarificado aqui na matéria, como por exemplo a falta de dinheiro, a falta de recursos. Por trás dessa falta de dinheiro, por trás dessa falta de recursos, tem o teu tarefão da alma. Por trás do teu problema de saúde tem o teu tarefão da alma. Por trás daquele problema de relacionamento que não vai, tem o tarefão da alma. No caso dessa minha cliente, a tarefa maior da alma dela era incluir aquele pai no coração dela. Tenho certeza que a vida dela está fluindo de uma forma muito diferente. Porque a gente conversou 3 vezes depois desse processo terapêutico. E ela já estava ali pronta para escrever o livro dela, ela já estava ali com projetos, ela já estava ali com aquele brilho no olho. Então o que faltava? Faltava ela curar essa relação dela com esse masculino, com a força, né, Marco? Com a força, com a coragem, com o ímpeto dessa força masculina que é tão importante na nossa vida. Seja nós homens, seja nós mulheres, porque nós temos essas duas forças integradas dentro de nós. Só que a gente precisa ativar, aprender a ativar a força que a gente está precisando nesse momento. Eu gosto muito também, gente, de avaliar o nosso período anual através da astrologia. Eu estou fazendo um movimento do contra aqui hoje com vocês. Por quê? Porque o meu período esse ano, a minha revolução solar, os meus planetas estão todos para baixo do meu mapa. Eu tô com muitos planetas na casa 4, que é a casa da família, do recolhimento, das emoções. Então eu tô cuidando muito dessa minha parte familiar, né? Mas óbvio que a gente vive nesse mundo, a gente não pode deixar de trabalhar, né? Mas se eu pudesse, eu teria então esse espaço de ficar recolhidinha, né? Ali olhando para as minhas questões internas, que é mais feminina. Quando o nosso mapa ele tá para cima, lá para a parte ali da casa 10, enfim, né? Quando os planetas eles estão mais para cima, você tá mais expansivo, né? Você tá mais para fora. Tem a parte masculina e a parte feminina do mapa, tem o direito, o esquerdo, enfim, eu não vou trazer em detalhes isso aqui. Mas também é importante a gente avaliar isso, né? Porque às vezes você tá querendo fazer um movimento masculino, mas a vida tá te pedindo um feminino. Por isso que o autoconhecimento ele é importante, porque a gente sabe então, poxa, mas por que eu tô me sentindo assim aqui, agora, nesse momento? Ah, porque eu tô com esse movimento aqui, porque tá acontecendo isso e isso assado, sabe? Então, se vocês conseguirem se aprofundar nessa questão do autoconhecimento, eu acho bem importante, né? Procurem alguém aí que possa te ajudar nesse sentido. A Claita diz assim, um curso em milagres, 365 exercícios, que é um caminho da unidade também de muita consciência. Você já acessou esse livro, amiga? Claita, eu lembro de você falando sobre esse livro há um tempo atrás, mas eu não acessei ele ainda, amiga.
Não acessei ele ainda, mas fica aí a sugestão. Eu tenho um outro agora para ler e outros para ler e tô aqui nesse movimento também de encontrar tempo nesse mundo. Amores, me contem, o que vocês tiram dessas palavras agora? O que vocês me falam sobre isso? O que traz aí? Me contem um pouquinho. O que vem aí para vocês quando a gente conversa sobre pai? Eu vou pedir aí a sugestão de vocês, eu vou pedir a participação de vocês nesse momento e vou dar uma olhadinha na minha cola aqui para lembrar do que eu queria falar com vocês. Tá, isso aqui é bem importante. Lindo te ouvir, minha irmã de alma. Oh, querida, que saudade de ti. Então, gente, para que a gente tenha acesso ao nosso pai, a gente primeiro precisa da autorização da nossa mãe. Olha que forte isso. Para que a gente tenha acesso ao nosso pai, a gente precisa ter a autorização da nossa mãe. E daí você pode estar falando assim, ih, Bárbara, lascou-se. Meu pai e minha mãe viviam em pé de guerra, brigavam demais. Meu pai abandonou a minha mãe. Enfim, ai, gente do céu, meu gatinho me pegou aqui agora. Ai, seu danadinho. Ele tá embaixo das minhas cobertas aqui, acabou de enfiar unha na minha perna. É um danado. Dirce, bem-vinda. Ai, gente, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao meu raciocínio. Tá. Então, Bárbara, como que eu faço isso? Não tem como. A minha mãe nunca vai gostar do meu pai, a minha mãe nunca vai me autorizar a ir para o meu pai, a minha mãe nunca vai aceitar isso. Boas notícias. Você tem como se autorizar, né? Você tem como migrar para esse pai, se você assim desejar. Então, depois dessa cura, depois desse coração curado, depois desse coração apaziguado, depois de você olhar para esse homem e conseguir ir até ele, que é um processo, né, gente? É um processo que vai depender da tua história, vai depender da tua disposição, vai depender do teu desejo. Você vai conseguir, então, dizer, né, internamente, querida mãe, por favor, me olhe com bons olhos se eu tomo meu pai no meu coração. Querida mãe, me olhe com bons olhos se eu incluo o meu pai no meu coração. A força dele também é importante para mim. E dentro de um movimento sistêmico, quando a gente faz isso de verdade, de coração aberto de verdade, a gente consegue então sentir o nosso pai dentro de nós, sentir a nossa mãe dentro de nós. A gente consegue integrar essa força lá no íntimo do nosso ser. E isso faz um movimento tão especial, mas tão especial dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Porque a força do pai é a força da expansão. Então, por exemplo, mais um exemplo prático aqui. Eu estou com dificuldade de expandir o meu negócio. Eu estou com dificuldade de abrir caminhos para o meu negócio. Eu estou com dificuldade de criar estratégias para gerar mais dinheiro. Ganhar ninguém ganha, né? Só criança ganha dinheiro. Adulto gera dinheiro, concorda? Opa, então é essa força do masculino que eu preciso dentro de mim. Antena, entende? Opa, então é a força do masculino que eu preciso dentro de mim. Eu preciso expandir, eu preciso esse nível
já não me basta, opa, então eu preciso expandir. Dentro do meu coração tá cheio de sonhos, tá cheio de projetos e eu não tô conseguindo colocá-los aqui nesse mundo. Daí pode ser a coisa ali, a treta com a mãe também, tem que ver isso bem certinho, né? Bárbara, qual é o caminho saudável? O caminho saudável é aquele que te deixa leve, é aquele que te deixa feliz por dentro. Eu estava escutando agora uma psicóloga que ela trabalha já há 20 anos com constelação. E antes desses 20 anos de trabalho com constelação, ela realizava um trabalho de transcendência. A experiência dela era transcender, então ela fazia meditação, yoga, transcendia, entrava, né, dentro do plano espiritual, e uau, e tudo, né, muito lindo, muito maravilhoso. Mas ela foi perceber que depois das constelações, esse trabalho dela ficou ainda mais forte e mais verdadeiro. Porque veja, gente, pai e mãe são portais. Os portais que nos trouxeram para cá. Então, se a gente consegue integrar, curar essa história dentro do nosso coração com eles, nossa, agora sim eu me permito até transcender, agora sim eu me permito até me espiritualizar mais, agora sim eu consigo. E em falar em sim, esse movimento do sim é um grande movimento, quando você olha para o teu pai, para tua mãe, e dá um sim para eles, do jeito que eles são. Dá um sim para tua história, do jeito que ela foi. Vamos fazer 2 exercícios agora, quem concorda comigo? Quem tá aí? Dá um alô. Vamos fazer 2 exercícios. O primeiro exercício. Você vai pegar uma folhinha de papel, ou faz mentalmente mesmo, mas quando a gente escreve no papel é mais legal. Pega uma folha de papel e escreve mãe, e do lado da mãe você vai colocar 2 qualidades para mãe e 2 defeitos da mãe. Vai lá que eu tô esperando, Então, vai escrever mãe, vai colocar 2 qualidades da mãe, 2 defeitos da mãe. Olha só, te ouvindo? Bora, né, Sabrina? Te ouvindo, Bárbara, viu quanto meu pai me deixa leve, preciso trabalhar na minha mãe. Olha só, tá vendo como a gente vai identificando, Mari? Isso que é importante, né? Identificar quem aí em você tá na hora de trabalhar, né? E agora, então, aproveita e faz esse exercício também. Aí, depois, embaixo, você vai colocar assim, pai. Vai colocar 2 qualidades para o teu pai e 2 defeitos do seu pai. Bárbara, eu não convivi com o meu pai. Coloca a primeira palavra que te vem na cabeça. Primeira palavra. Vamos ver. O que vem aí? Dá um ok quando vocês terminarem. Cristina, querida, bem-vinda. Maravilha. Então, vamos lá. Então, agora, vocês vão observar se essas qualidades e esses defeitos fazem parte de ti, fazem parte de você. Observem se você tem essas qualidades e se você tem esses defeitos. Às vezes a gente se surpreende, fala, nossa, eu também sou assim.
Às vezes é um pouquinho diferente, mas se você, às vezes porque o contexto é diferente. Mas se você avaliar, nossa, eu também. E se você conseguiu identificar, pior que tenho, né? Então identifica isso. E esse exercício, ele é muito legal, porque você vai começar a olhar e vai falar assim, cara, a minha mãe é tão humana como eu. O meu pai é tão humano como eu. Tô lascada. Ai, ai, é muito legal. E aí você vai olhar e vai falar assim, pai, mãe, eu também. Olha só que filhotinha, olha só que filhotinho, né? Esse eu também, ele pode fazer toda a diferença na tua vida. Porque você vai começar a integrar uma parte deles em você. Isso, Cíntia, é bem por aí. Você vai começar a integrar uma parte deles em você. Você vai olhar assim e falar, meu Deus, mas eu sou igual. Eu sou igualzinha. E agora? Fazemos o que com isso? Olha o pulo do gato agora. Gente, quando a gente... dentro de vários aspectos ali, de vários conhecimentos, né? A gente pode nomear isso. Mas vamos colocar aqui um termo que ele tá bem usual, tá bem comum, que são as nossas sombras. Então vamos colocar ali... Tô chocada, caramba, é isso aí. E aí você vai olhar para essas sombras, você vai olhar para esses defeitos, porque qualidade é gostoso de olhar, né? Agora olhar o defeito é mais difícil. Então você vai olhar para essas sombras e dizer eu também. E aí então uma parte tua já está consciente em relação a isso. O que a gente diz sobre isso? Opa, eu comecei a iluminar essa sombra. Eu comecei a trazer ela para minha consciência. E daqui a pouco, quando você diz um sim para tua sombra, né? Olha lá, ó, a sombra do pai, a sombra da mãe, e você tem um pouquinho de cada um aqui. O que vai acontecer? Opa! Então eu sou assim? Opa, que bom, que bom. Eu tenho isso em mim, mas isso não precisa me consumir. Eu acho que essa é a palavra. Isso não precisa me consumir mais, sabe? Isso não precisa me desgastar mais, porque você começa a olhar a tua sombra com a sombra do outro e você percebe, puxa, mas eu também sou assim. Com o tempo, vocês vão perceber que isso não te dói tanto, sabe? Você pode fazer isso com outras pessoas também, porque geralmente vão aparecendo pessoas com as mesmas sombras, com os mesmos defeitos, para trazer para você aquilo que você precisa curar em você. Às vezes é a sogra e o sogro, às vezes é o marido, a namorada, o namorado, o chefe, enfim. E eles vão trazendo essas sombras. E isso te dói, mexe com você, aciona gatilhos, né? Muitas vezes ali doídos mesmo. E pá, quando você entende isso, poxa, mas agora eu já sei de onde isso vem. E agora então as coisas podem ficar um pouco diferentes. Não é legal isso? Olha que exercício especial, né? E dá um sim para tudo isso. Dá um sim para as sombras, dá um sim para as qualidades, dá um sim para a pessoa que te deu a vida, dá um sim para você em primeiro lugar também. Porque quando você dá um sim para os teus pais, você dá um sim para você. Gente,
Mais um pulo do gato aqui. Estamos junto? Estamos na mesma página? Me digam aí. Então veja. Tomei o meu pai e a minha mãe, né? Fiz ali um movimento de cura com eles. Opa! Então agora eu vou começar a fazer boas escolhas em relação à minha vida. Eu não vou mais querer, por exemplo, me vingar dos meus pais. Porque quando a gente não toma a nossa vida de verdade, como ela é, a gente começa a se auto-sabotar. A nossa criança ou a nossa adolescente interior olha para os pais internamente, inconscientemente, e diz assim: ah, é? Você não me deu tudo o que eu queria? Pois bem, eu vou provar para você que você não fez a coisa certa. Eu vou provar para você. E aí o que que você faz? Se auto-sabota. Começa a dar errado na vida. Começa a fazer um monte de nhaca para sabotar a tua vida. É uma vingança oculta, escondida. Perceba se talvez isso faça sentido para você aí. Perceba. Você pode se punir, porque às vezes a gente se coloca num lugar de culpa também. Então, puxa, olha, vamos supor que a tua mãe aí tenha tido uma gravidez muito difícil, né? Eu ouvi algumas clientes falando que o pai batia na mãe, enfim, né? Várias histórias. Ou a mãe sofreu muito na gravidez, né? Então, essa criança, desde muito pequenininha, lá no ventre da mãe, se coloca dentro de um lugar assim, nossa, eu sou a culpada de fazer a minha mãe sofrer. Isso é muito forte e é um movimento muito potente para você ficar no menos, sabe? Para você ficar no mesmo lugar. Então, você nasce, cresce, mas dentro de você parece que tem um sentimento assim de, puxa vida, eu não mereço ganhar mais. Daí não consegue cobrar o cliente, por exemplo. Eu não mereço ganhar mais, continua sempre trabalhando daquele mesmo jeito. Eu não mereço ganhar mais, porque é um sentimento interno de uma baixa autoestima e de uma culpa tremenda. Então, sair desse lugar de culpa, né, olhar para essa mãe e dizer assim: querida mãe, eu sinto muito pelo que você tenha passado, mas eu não tenho culpa do que você vivenciou enquanto estava grávida de mim. Uau, olha como expande tudo isso, entende? Isso faz você se liberar e deixar esse sentimento ali, ó, com as histórias também da mãe. Porque a mãe foi muito forte, né? Independente do que ela tenha passado ali, ela conseguiu vivenciar tudo aquilo e te trazer no mundo. Então ela foi muito forte, né? Quando você consegue entregar esse peso para ela, isso é muito poderoso. Esses dias eu estava num congresso de constelação e tinha uma colega ali no grupo que ela falou que a filha dela, de mais ou menos ali uns 15 anos, estava tendo dores muito fortes nos quadris. Olha como os filhos da gente pegam as nossas questões, olha como a gente pega as questões dos nossos pais. E daí ela foi relatar que na hora do parto, né, ela teve um parto muito difícil, ela sofreu muito no parto. E óbvio que a gente vai contando essas histórias para os nossos filhos e etc e tal. Então essa menina, né, ouviu essas histórias e com certeza a criancinha interior dela chegou, olhou ali e falou assim: nossa, coitada da minha mãe. Por minha culpa ela sofreu, por minha culpa ela ficou com sequelas ali no quadril. O que vai se manifestar? A mesma coisa. E aí eu lembro que eu conversei com ela, eu falei assim: você precisa liberar a tua filha. Ela tá se sentindo culpada de que você, né, que ela te fez sofrer.
Faz uma constelação, libera ela, né? Ou se ela já tem 15 anos, manda ela também constelar isso, porque vai ser um movimento de liberação. A gente não precisa carregar os fardos dos nossos pais. Entendem, meninas? Claro que a gente fala de mãe aqui um pouco, a gente fala de pai aqui um pouco também, né? E assim a gente vai falando. Forte isso, né? Quem tá junto? Quem tá na mesma página que eu aí? Contem pra mim. Deixa eu ver minha colinha aqui pra lembrar de mais alguma coisa aqui que eu anotei uma outra questão. Eu escrevi bastante coisa, sabe quando vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo? Tá, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a relação dos nossos pais. Vamos supor que você teve ali pais separados, pais que brigavam, e você de alguma forma ali ficou muito grande em relação a esses pais, né? Porque quando a gente julga, quando a gente deseja que a história tenha sido diferente, quando a gente deseja que os nossos pais sejam diferentes, quando a gente deseja que o nosso pai, a gente cresce em arrogância. A gente sai do nosso lugar de filho, a gente sai do nosso lugar de filha, a gente cresce em arrogância. Então, porque meu pai devia ter feito isso, porque minha mãe devia ter feito aquilo, porque meu pai foi negligente, porque porque meu pai, então a gente fica nesse lugar de muito grande. Isso faz com que a gente saia do lugar de filho. Porque dentro da sistêmica, gente, a gente trabalha muito com a força da vida. A vida que a gente recebeu é algo muito grande, muito grande. E ela veio desse pai e dessa mãe. A gente não pode negar isso, né? Se a gente nega isso, a gente sai do nosso lugar. E sair do nosso lugar é pesado. Então veja. Olhou para isso, né? Opa, que movimento, Bárbara. Minha mente deu um giro de 360 graus por aí. Tá mais gostoso que um parque de diversões, né, Mari? Dá até aquele friozinho na barriga. Então veja. Pai e mãe deram a vida. Uau, só por esse fato, se eu consigo colocar a gratidão no meu coração de ter recebido daqueles dois seres a vida, veja, isso é muito grande, gente. Isso é muito grande. E isso faz com que eu me coloque, né, dentro de um lugar de respeito, dentro de um lugar de gratidão. Foram aqueles dois seres ali que disseram sim para mim, para que eu pudesse experienciar a minha tarefa de alma aqui, a minha missão aqui. Tem algo mais sagrado que isso? Eu desconheço. Então foram aqueles dois seres. E isso, me faz me apequenar diante de toda e qualquer história que aconteceu entre a nossa vida. Uau! Eu fecho os olhos agora e sinto o meu pai do meu lado direito, sinto a minha mãe do meu lado esquerdo. Foram esses dois que me deram a vida, né? Esses dois seres biológicos. E se veio alguém depois para manter essa vida em atividade, porque às vezes a mãe, ela não tem condições de cuidar, às vezes o pai não tem condições de cuidar. E aí vem uma outra pessoa que toma esse lugar de cuidador. Isso também é muito especial. Teve alguém ali que manteve a vida, né? A vida que você recebeu. Por exemplo, filhos adotivos, né? Padrasto, madrasta. Esses seres também são muito especiais, né? Óbvio que tem várias histórias por falta de conhecimento, por falta de ordem em relação a tudo isso, mas são seres humanos que vieram também com uma função ali de manter essa vida, né, que veio ali. Então, independente também das histórias, sabe? Então, a gente tem que colocar gratidão no nosso coração. Isso é fundamental.
E a partir disso a gente se coloca nesse lugar. Quando a gente se coloca dentro desse lugar, né, de nossa, pai, mãe, vocês me deram a vida, eu tô aqui agora, nesse meu lugar aqui, ó, de filha, concordando com tudo. Com tudo. Nossa, Bárbara, mas foi difícil. Sai das histórias. Ok, foi assim, foi como foi, de agora em diante eu sigo em frente. Eu curo isso que aconteceu aqui, vou para terapia, trabalho os meus traumas, trabalho os meus medos, né? E vou para a vida com a força do meu pai e da minha mãe. Mais uma informação importante, para quem é mulher, tá? As mulheres, elas têm esse movimento assim, ó. Nasci da mãe, fico com a mãe, no movimento de ficar com a mãe ali por volta dos meus 6, 7 anos. A mãe libera essa filha para ir para o pai. Ela fica na esfera do pai até ali por volta dos 14 anos e depois ela volta para a esfera da mãe. Claro que esse é um movimento interno, né, gente? Mas esse pai, ele também precisa liberar essa filha para ir para beber do feminino e ali ficar, né? Ficar dentro desse feminino é mais saudável para a mulher, ok? No caso dos homens, né? O movimento interno, tá, gente? Não aqui fora, tá? Aqui fora às vezes acontece de um outro modo e tá tudo certo. Mas dentro de você, se você é homem, você nasce da tua mãe e ali por volta dos 6, 7 anos você vai para o seu pai e fica lá com o seu pai. Aí que tá a grande questão. Já ouviram falar, né? No filhinho da mamãe, na filhinha do papai. Às vezes acontece que a mãe não libera o filho para ir para o pai. Às vezes acontece do pai não liberar a filha para ir para a mãe. Às vezes a filha não quer voltar para a mãe e às vezes o filho não quer ir para o pai. Isso dá uma inversão, né, de papéis ali, de ordem também. E aí vira então os chamados filhinhos da mamãe, que são aqueles homens que estão muito migrados ali do lado do feminino, muitas vezes, entre aspas, casados com essa mãe, né? E aí também não conseguem prosperar na vida, não conseguem ter a força necessária para ir em frente, encontram as filhinhas do papai, que também estão, entre aspas, casadas com esse pai, e aí elas também ali, né, há uma grande confusão. Então, qual que é o nosso papel aqui? Como adultas, como adultos? Poxa, que posição que eu tô, será? Qual é a ordem que eu estou na minha família? Será que eu estou no meu lugar aqui de filho, de filha? Ou será que eu estou aqui casado com a minha mãe? Ou será que eu estou aqui casada com o meu pai? Será que eu me coloquei no meio dos dois? Isso fica muito evidente quando a gente abre o campo das constelações. Mas se você é filha e tem mais afinidade com o teu pai, pode ser que tenha algo aí para ser visto com a tua mãe. Se você é filho e tem mais afinidade com a sua mãe, pode ser que tenha algo aí a ser visto em relação ao seu pai. E perceba, se você é filha e ainda não conseguiu fazer esse movimento de ir em direção ao seu pai, internamente, com muito respeito e amor, peça para a mãe te olhar com bons olhos quando você vai em direção a essa mãe. Bárbara, eu não estou entendendo nada. Gente, aqui a gente está falando de um movimento bem consciente, bem profundo, bem interno, tá? É um movimento que você faz olhando para dentro. É um movimento que você faz de forma meditativa, dentro das constelações familiares e dentro dos processos de cura. E quem tá aqui comigo? Total sentido, Cíntia. Faz, né? Faz sentido. Porque a gente sempre vai tomar alguém, né? Porque a gente sempre vai ser mais parecido com um, menos parecido com o outro. E aí a gente acaba então
entrando dentro de lugares que não são nossos, né? Então, é muito fácil a gente identificar isso quando a gente tem essa consciência mais sistêmica, assim, né? Vocês querem fazer um movimento? Querem fazer um movimento comigo pra gente tomar um pouquinho desses pais no coração, principalmente dessa força do masculino dentro de ti? Quem topa? Se tiver 3 sim aqui, a gente faz, vai. Quem topa, quem topa, quem topa? Bora, bora, bora? Ah, tô esperando. Ó, fiz uma constelação faz um tempo e já descobri que eu estava com o papel do meu pai invertido. Isso acontece bastante, né? Então, dentro da constelação, a gente realmente consegue identificar, porque a constelação, ela é o diagnóstico, né? Então, a gente, Bárbara, eu tô com um problema X. A gente faz um raio-x, né, no teu sistema familiar para ver aonde você está em relação àquele problema. E geralmente tem a ver com pai e com mãe, com problema ali da raiz, né? A raiz, gente, pai e mãe é raiz. Pai e mãe é raiz. Já viu uma planta crescer sem as raízes estarem fortalecidas? O que acontece no primeiro vento? Pof, cai, né? Então, a terapia é justamente a ferramenta que vai fazer com que essas raízes, elas cresçam dentro de você. Que você se fortaleça de um jeito tão forte, tão grande, tão empoderado, que você bata no peito com muito orgulho de ser quem você é. Sabe? Que você comece a fazer boas escolhas na sua vida, que você comece a se conectar com pessoas de qualidade. E aqui daí não é um movimento arrogante, é um movimento de alto amor. Sabe? Aquele movimento, poxa, mas deixa eu procurar a minha turma. Deixa eu falar a mesma língua que as pessoas, que o meu coração fala. Deixa eu me conectar com um trabalho que tenha dignidade. Deixa eu me conectar, porque eu vou começar a entrar dentro de um movimento de merecimento. Compreende? Então, se eu curo aquele homem dentro de mim, aquela força do masculino, e aquela mãe, aquela força do feminino dentro de mim, e consigo integrar essa força dentro do meu coração, gente, que expansão! É muito forte, é muito forte. Bora fazer esse movimento? Então, todo mundo disse sim aqui, sim, 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 bora. Então, eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, é uma pequena meditação. Você vai colocar as mãos no teu coração, vai respirar profundamente. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E nesse momento agora, você vai sentir os teus pés tocando o chão, você vai sentir os teus pés dentro da sua meia, do seu sapato, vai mexer seus dedos. Se você estiver sentada numa cadeira, você vai sentir o toque do teu corpo nessa cadeira e vai respirar profundamente. Você vai sentir as costas tocando o encosto da cadeira. Você vai sentir as tuas mãos tocando o teu peito, tocando o teu coração, vai sentir os teus ombros e perceba se existe alguma tensão no teu corpo agora.
Respira fundo, coloca o pescoço para frente, para trás, para o lado, para o outro, mexe os ombros, deixa toda a carga que você carregou durante o dia, durante a semana, transbordar numa luz violeta. Você vai voltar a tua atenção para o seu pescoço, para o seu rosto, vai perceber se a tua testa está tranquila, se o seu maxilar está relaxado. Vai perceber se o seu couro cabeludo está relaxado. E vai respirar mais uma vez. E nesse momento agora, eu vou te convidar a entrar dentro de uma esfera cor-de-rosa e dourada. Essa esfera, ela está dentro de um jardim com muitas flores. E é uma esfera rosa e dourada que ela tem um odor, ela tem um cheiro, ela tem um aroma floral. Ela tem um aroma floral. E você entra dentro dessa esfera. É uma bolha dourada, perolada, rosada. E dentro dessa bolha, dentro dessa esfera, que veio de planos superiores até você, você entra ali nessa esfera e você se depara com seres de luz. Você se depara com seres de luz, você se depara com o teu anjo da guarda, você se depara com o teu pai e com a tua mãe. Você percebe que a tua criança interior está ali também. E você vai olhando para todos eles. Vai percebendo que o anjo da guarda da tua mãe está presente. Vai percebendo que o anjo da guarda do teu pai está presente. Nossa, que movimento lindo, que movimento transformador. E de repente você percebe que aquela bolha cor-de-rosa, dourada, rosada, perolada, vai permeando todo o teu coração. E do teu coração vai saindo toda a mágoa, todo o rancor, toda a dor, tudo aquilo que você ouviu, sentiu, percebeu. E o teu anjo da guarda vai recolhendo tudo isso. E isso tudo vai se transformando em pequenas flores coloridas, amarelas, violeta, dourada, azul, de todas as cores. E daqui a pouco você percebe que do teu coração saem flores, muitas flores. E que de repente você se percebe segurando essas flores. E daqui a pouco elas já não cabem mais nas tuas mãos. E você olha para baixo e percebe que a tua criança interior está ali. E você dá uma florzinha dessa para ela. Ela olha para você sorrindo e coloca essa florzinha no coração dela. E daqui a pouco você olha para sua mãe, pega um punhado dessas flores e entrega para sua mãe. E ao entregar para sua mãe, você olha nos olhos dela e diz: mãe, eu te vejo. Receba o meu amor através dessas flores. E você entrega para ela. E você respira fundo, então. E você também olha para o seu pai.
querido Pai, eu te vejo. E eu lhe entrego essas flores. E você vai percebendo que essas flores vão sendo tomadas por eles também, no coração deles. E o anjo da guarda deles ajuda eles a curarem aquilo que é deles, aquilo que de alguma forma eles passaram na vida, na história deles. E você respira muito mais fundo agora, sente um alívio. Percebe que a dor da história de vocês, a dor da história deles, a dor da tua história, vai se transformando em algo muito sutil, muito libertador. E que de repente você se percebe dando as mãos para os seus pais. Que de repente você se percebe agora abraçando os seus pais, recebendo a vida mais uma vez, mas de uma forma bem diferente agora. Essa é uma cura transcendental. Esse é um tomar a vida de um lugar muito maior, que é o lugar da tua essência, que é o lugar da tua consciência, que é o lugar mais sagrado que existe. É um lugar totalmente espiritual. É um lugar que não tem julgamento, é um lugar que só tem amor. Amor, amor, muito amor. E você vai se percebendo dentro desse lugar sagrado, dentro desse silêncio interno dentro de você. E se for possível para você, diga um sim, sim, minha mãe, sim, meu pai. Eu tomo essa vida de vocês. Eu tomo esse sim de vocês. Muito obrigada. Eu vou honrar isso que eu recebi agora. Eu vou honrar essa vida fazendo algo de muito especial com ela. Eu prometo que eu vou cuidar de mim. Eu prometo que eu vou fazer a minha vida dar certo. Eu prometo que eu vou encontrar os recursos que eu preciso para isso. Agora eu entendo, pai. Agora eu entendo, mãe. Tudo isso é muito maior que as nossas histórias. Gratidão. Respira fundo. Muito fundo agora. Vai agradecendo a essa cura que você recebeu. Vai se despedindo dos seus pais, pegando na mãozinha da tua criança interior, trazendo ela para o teu coração, dando um abraço, dá um abraço em você agora, bem gostoso. Uau! E vai então abrindo a porta dessa esfera de luz. Vai abrindo a porta dessa esfera de luz. Vai saindo pelo jardim. Vai olhando as flores ao redor da esfera. E vai voltando para aqui e para agora, sentindo seus pés, sentindo seus braços, sentindo o teu corpo e sentindo o teu coração bem quentinho. E vai voltando aqui. Quando você voltar, me diz que você chegou. Me diz que você tá aqui. Me conta como que você tá.
Me conta. Quero saber como é que foi aí pra vocês. Pra mim foi profundo, muito iluminado, e eu realmente fui para uma outra dimensão. Fui para uma dimensão muito sagrada. Muita luz, muita cura, muita emoção. Vou tirar uma cartinha enquanto vocês voltam, tá? A Mari, meu Deus, que portal lindo se abriu, quase fiquei, não estava querendo voltar. Eu também, Mari, eu também. Ai, vamos ficar mais um pouquinho aqui, né? Minha mão esquentou, dei um bocejo no final, vi bastante luz violeta. Ai, que lindo, muita transformação, né, Sabrina? Que lindo. Muito leve, fiquei muito feliz de abraçar meus pais. Ai, que lindo, né, Sônia? Que lindo, nossa. Fomos para uma dimensão diferente, foi uma cura diferente. Eu gosto muito de fazer essas curas com pai e com mãe, pedindo muito auxílio da espiritualidade, sabe? Eles ajudam muito a gente nesse sentido, assim, porque a gente vai para um nível de consciência elevado e a gente desarma do ego, sabe? É como se a gente deixasse o ego de lado, né? E esse ego de lado, então, ele não tem força para liderar aqui. É sensacional. Foi lindo, a luz violeta foi maravilhosa. Lindo, gente, lindo. Vamos ver que carta que sai aqui para vocês. Quem quer mensagem hoje? Ai, olha, live acabando já, hein, gente? Que passa rápido, né? Vamos ver que carta sai aqui. Nossa! Mais sincrônico que isso, impossível. Essa é a carta do abraço dos seus ancestrais. Essa foi a forma em que eles encontraram de te enviar esse lindo presente. Um abraço energético por tudo que você passou e persistiu. Você é a flor mais linda das suas raízes. Olha, a gente fez esse negócio de flor, gente. Veio muita flor no meu pensamento aqui. O sonho de todos eles. Celebre. Todos estão te aplaudindo. Ai, que lindo, afirmação. Eu honro a minha linhagem. Então, como que a gente honra a nossa vida aqui? Fazendo aquilo que nosso coração deseja. Você tá com vontade de fazer o que agora? Me conte. Não precisa me contar, mas te conte, vai. O que eu tenho vontade de fazer? Ai, Bárbara, eu tenho um sonho de realizar tal coisa. Vai. Bárbara, eu quero fazer uma viagem. Vai. Bárbara, eu quero expandir o meu trabalho, eu quero fazer algo diferente. Vai. Bárbara, eu quero fazer um curso. Vai. Pega esse impulso agora desse homem que te colocou na tua mãe e bora, segue em frente, vai. A gente tá exatamente no lugar lindo e profundo, Ed, maravilhosa. Que bom que fez sentido aí pra você. O que você quer fazer da tua vida agora? Encontre os recursos que você precisa e vai. Não fique no mesmo lugar, que isso te adoece, sabe? Ficar no mesmo lugar adoece a gente fica doente. Porque dizem assim, né, que água parada apodrece. Já ouviram falar nesse termo ali, né? Tudo que é parado. A vida é movimento, né? Até carro parado, quando fica parado demais, ele estraga, né? Até as máquinas paradas demais estragam. Quanto mais o nosso corpo, que está o tempo todo se movimentando, não é verdade? Então veja que importante isso, né, meninas? Uau, eu acho que é isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Não preciso... Ó, 21:12. Depois vocês veem lá o que esse número significa. 21:12.
tá? Vejam lá. Coloca assim, 21:12, significado espiritual, 21:12, significado dos anjos. Lá no Google vai aparecer uma resposta para você lá, tá bom? A sincronicidade dessa live hoje para mim foi surreal. Gratidão, Bárbara, por tudo sempre. Gratidão, queridas. É um prazer e uma alegria estar aqui. Para mim também não foi um movimento fácil estar aqui. Como eu disse para vocês, eu tô num movimento muito yin, muito feminino, mas meu coração falou assim, vai, faça esse esforcinho e vai, que você precisa escutar o teu impulso, né? E quando eu senti, vamos falar do Pai, vamos falar. Então é sobre isso, é ter essa amorosidade com a gente. Né? Eu tô com vontade de fazer tal coisa, mas daí vem todo o movimento contrário dizendo para você não fazer. Aí você se olha com amor e diz assim, vamos, né? Se convida para ir, sabe? Usa o teu feminino, vamos com amor, né? Vamos fazer esse movimento com amor, vamos fazer esse movimento com carinho, vamos viajar, vamos mudar de casa, vamos mudar de trabalho, vamos fazer um curso, né? Dê a segurança para tua criança, coloca a tua adulta no teu lugar, no lugar dela, toma a força do pai e da mãe, todos os dias, a força de Deus, a força do teu anjo da guarda, faz os teus rezos, né? Faz os teus axés e bora pra vida, gente, que a gente tá aqui. E a gente tá aqui pra gente viver. Não é pra gente sobreviver, é pra gente viver. Combinado? Beijo, lindas. Vocês moram no meu coração. Me emocionei com essa carta. Bem isso, movimento. Gratidão, Bárbara. Que lindo foi. Gratidão, Bárbara. Somos, amada. Gratidão. O que vocês veem em mim, vocês têm em você. A gente tá aqui como canal, né? E vamos acreditar no nosso movimento, vamos acreditar naquilo que a gente tem vontade de fazer. Porque essa é a nossa verdade. E a gente precisa dar importância para aquilo que a gente sente. Combinado? Beijo, amadas. Foi muito bom estar com vocês, viu? Que bom que eu vim, né? Quero que vocês façam isso aí, esse movimento também. Aí com vocês. E digam, quando vocês fizerem o movimento, que bom que eu fiz. Que bom que eu fiz. Sempre vale a pena. Ai, eu me emociono, gente. Que lindo. Beijo, gatas. Beijo. Vamos.